Eu não tinha nenhum interesse especificamente pelo acarajé ou pelas baianas, assim. Eu acho que eu tinha comido acarajé uma vez só na vida. Não tinha, assim, uma coisa, sou apaixonada pelo acarajé e quero estudar ele. Mas tinha uma coisa, assim, que eu achava interessante. Tinha uma problemática, né, em relação às baianas, né, em relação aos evangélicos, né, que estavam se apropriando desse bem, né, a coisa toda do acarajé de Jesus, que também foi uma das brigas das baianas para se tornarem patrimônio, né? E ao mesmo tempo eu via uma beleza naquele ofício, né? Tinha interesse por entender o que aquela comida estava virando patrimônio, qual era o significado daquela comida. Né? E a comida dentro da antropologia ela não era muito valorizada, era engraçado, assim, porque eu falava, vou estudar alimentação, vou estudar as pessoas falavam, menina que pesquisa acarajé, né? Era motivo de piada, as pessoas achavam isso. E realmente porque eu acho que a antropologia ela não tinha sempre a comida era meio colocada como um acessório, um momento dentro de um processo ritual ou uma coisa assim que não tinha um peso para ser estudado, né? Até hoje a gente tem uma carência nesse tema da alimentação. E aí eu comecei a me interessar e pensar como que eu poderia explorar esse tema da alimentação com as baianas, né? E eu tinha um contato já no IFAM, minha primeira ideia era assim, vou estudar só o motivo das baianas de acarajé, né, do ofício ter sido registrado pelo IFAM. Tipo, essa era a proposta inicial. E óbvio que os caminhos de pesquisa vão para outros lados, né, e aí eu fui seguindo o que foi me abrindo dentro da pesquisa e acabei fazendo pesquisa em candomblés, né, em tabuleiros de várias baianas, e fui para vários outros ambientes, mas a ideia inicial era só pesquisar os arquivos do IFAM, o processo do inventário, todo esse processo assim bem da parte oficial, né, desse patrimônio. E aí eu tinha contato com algumas pessoas dentro do IFAM, né, a Elizabeth Mendonça, que foi uma das responsáveis pelo inventário, junto com o Raul Lodi, né, o inventário do ofício das baianas. Então eu comecei a entrevistar a Elizabeth, tinha a Dina Nogueira, que também trabalhava na época no IFAM, e aí elas me assessoraram totalmente nesse processo. Eu entrei mais por essa via institucional, né? Então, tentando entender como que funcionou esse processo, por que eles estavam registrando, quem eram esses agentes, né? Então eu comecei pelo IFAM mesmo. E aí, no meio, né, dessa pesquisa, dentro dos documentos, eu fui vendo que eu tinha que ir para a rua, eu tinha que conversar com essas pessoas para tentar entender o que elas estavam percebendo como patrimônio. Ok, o IFAM percebe o patrimônio de uma determinada forma, ele acha que o ofício das baianas de acarajé ele é formado por tais agentes, tem esse significado, aí tem toda a explicação, né? Dentro do dossiê das baianas, que é muito bem feito, tem toda a explicação de como que ele foi, o ofício foi, como surgiu, como que ele é atualizado, mas eu queria ver o que as baianas estavam pensando com esse processo de registro, o que elas percebiam que era o patrimônio, como que elas estavam vendo isso. Então, por isso que o título da minha dissertação é Agora que Somos Patrimônio, que é uma das falas das baianas, né? Elas falam, agora que nós somos patrimônio, a gente vai, né, conseguir certas coisas, a gente vai ter um reconhecimento. Como que elas estavam percebendo isso? Aí eu comecei a sair para a rua. Primeiro eu comecei a minha pesquisa lá em Salvador, né? Eu fui na Associação das Baianas de Acarajé e Mingau, lá de Salvador, conversei com a Rita, né? Na época era diretora, enfim, ela já me deu alguns instrumentos, eu fui para a rua, conversei com algumas baianas. Mas enfim, eu comecei a perceber que eu não ia ter como fazer uma pesquisa de longo prazo, que era o que eu queria, lá em Salvador. Eu poderia ficar 2 meses, uma coisa rápida, mas não teria... Então eu falei, não, eu vou fazer no Rio de Janeiro mesmo, que é a minha cidade, e aí eu vou poder fazer 1 ano de pesquisa de campo, que aí eu queria fazer uma pesquisa bem prolongada e no processo mais diário mesmo. E aí eu optei por fazer no Rio. Falei, bom, tem baiana no Rio, vamos ver o que acontece, né? E aí eu vim para o Rio para fazer a pesquisa aqui. E aí comecei a vasculhar quais baianas que eu poderia conversar, enfim, quais seriam minhas possíveis interlocutoras. E aí esse processo ele é muito subjetivo, né? Eu não tinha nenhuma... assim, eu tinha contatos, assim, fala com essa baiana, tem uma baiana tal, que é ali, que é assado, mas eu ficava meio assim, vou sair na rua e vou procurar alguma baiana para conversar. E aí era muito engraçado porque eu era muito guiada pelo cheiro do dendê, assim, sentia um cheiro de dendê
Aí eu acho que tem baiana ali. Aí ia lá, e aí começava a conversar com ela, explicava que eu era uma pesquisadora, que estava, enfim. E aí é muito pela empatia, assim. Algumas não davam nenhuma trela pra mim, ainda mais eu, branca, sabe? Tem todo um lugar de fala complicado que eu sei, né? E também não forçava, mas outras foram muito receptivas, né? Então, essas que me acolheram mais, eu acabei ficando, que foram mais a Sônia e a Cissa, que são duas baianas. A Sônia, ela era da Pedra de Sal, e a Cissa até hoje ela tem um tabuleiro aqui na Rua do Mercado, e elas me acolheram de uma forma muito, nós viramos amigas, foi um processo muito interessante, porque você tem uma timidez, é difícil, né, você ter esse contato, e eu não tinha nenhuma entrada no candomblé, enfim, era um processo super diferente pra mim, eu não tinha nenhum contato com esse universo, e aí eu entrei meio, vamos lá, vamos ver o que acontece, e aí eu comecei a ir sempre, vou vir aqui sempre, pra gente ficar conversando, e aí eu sentava do lado do tabuleiro, ali do lado dela. Eu sempre chegava um pouco antes de começar, né, o trabalho dela, porque depois era mó agito, a gente não conseguia conversar, então ficava sentada antes, e aí ficava o tempo todo lá, comia acarajé, um monte de acarajé, pesquisa toda, e ficava lá conversando com ela durante o tempo que ela estava trabalhando, às vezes no final, e aí eu comecei a meio que viver esse universo, né, tem um momento na pesquisa, isso é engraçado, assim, já tinham me falado isso, você acaba ficando mais íntimo até dos seus interlocutores de pesquisa do que dos seus amigos. Então, assim, chegava sexta-feira à noite, o que a baiana vai fazer? Vai ter uma festa não sei aonde, vamos lá, vamos junto. E eu comecei a sair desses lugares, né, só do tabuleiro, e ir para o universo delas mesmo. E lá, por exemplo, na Cissa, né, ela tem um contato muito grande com o candomblé, que também não era uma coisa que eu pretendia fazer no mestrado. Imagina, eu já estava uma correria para conseguir dar conta de tudo que eu estava aprendendo. Ainda ter que entrar no universo do candomblé, toda uma outra logística. Mas eu falei, bom, não tem jeito, porque assim, muito dos fregueses da Cissa são filhos de santo. E ela também, né? As baianas de acarajé, elas têm essa característica, a maioria, né? Elas são filhas de Ançã, né? Elas têm o acarajé é uma comida de Ançã, né? Então, não tinha como fugir desse universo religioso. Então eu falei, bom, vamos lá então. Aí comecei a fazer amizade com os clientes, que são meus amigos até hoje, são super queridos. E aí um dos meus maiores interlocutores foi o Wilson. O Wilson, ele, assim, me acolheu. Foi engraçado, assim, porque teve uma certa... Alguns clientes ficaram meio, não, mas o que essa pesquisadora está fazendo aqui? Você não pode ficar dando trela. Teve um momento meio tenso, assim, dentro da minha pesquisa. E aí ele falou, não, ela está pesquisando as baianas. Ele meio que me defendeu num dia, assim. Ela está pesquisando as baianas, ela tem valor da pesquisa. E aí ele colocou, assim... Foi bem um momento de agora eu vou te ajudar a pesquisar isso. E aí ele virou, assim, meu guia mesmo. Ele faleceu, infelizmente, é o Wilson Silva, mas ele foi um guia de pesquisa, assim. Ele era o GAN de um candomblé, e ele me levava para os candomblés, me explicava as coisas, sabe? Aquela coisa assim, eu não sabia nem o que perguntar, e aí ele fazia a pergunta para mim. Às vezes eu não podia nem ter a resposta, aí ele tinha a resposta e depois me explicava. Então, assim, ele foi uma figura, assim, incrível, assim, foi muito bonito o jeito que ele era um super pesquisador, então ele me mandava vários artigos, ele leu a minha dissertação, Wilson, lê, vê o que você acha, aí ele lia, trazia de volta. O que você acha que essa sua pesquisa contribuiu para eles? Para as baianas e para os interlocutores, né? As baianas, elas acolheram de uma forma que para mim foi o meu maior presente, assim, porque elas, por exemplo, depois eu publiquei meu livro, né? E aí eu dei para elas os livros, né? Eu dei bastante livro para elas, e elas começaram a distribuir. A Sônia começou a vender e assinar, autografar com o nome dela. Então, assim, eu acho que, assim, eu ter escrito esse livro e ver que ele representou de fato o que elas estavam querendo passar, para mim foi um presente, assim, né? Porque assim, elas se sentiram coautoras também, né? Estavam ali, isso aqui é a minha história, eu tenho um livro sobre a minha história, e essa história que eu contei junto com elas, né? Elas estavam ali aceitando e compartilhando, e eu achei que foi, não sei, eu nunca imaginei, assim, que eu fosse escrever o livro e elas fossem usar esse livro para falar, olha aqui, eu tenho uma história literária, passo os livros, aí eu dou os livros para ela vende, autografa. Então, assim, eu não imaginei que elas fossem
acolher dessa forma a pesquisa, né? Então, e até fiquei surpresa porque também a linguagem, né, da antropologia poder estar circulando nesses universos fora da academia, então achei interessante. Eu acho que assim, a pesquisa contribuiu nesse sentido para elas, né, tanto, né, como produto de um reconhecimento, né, do ofício delas, né, como elas vêm também pelo IFAM mesmo, né, quando eu pergunto, o que mudou para vocês, né, em relação ao registro, né, do ofício das baianas, elas falam muito disso, de ser um reconhecimento, né, são um reconhecimento do valor do trabalho delas, enfim. E o que vem a ser exatamente o ofício das baianas de Acarajé? Foi interessante. Foi bom até eu ter feito primeiro essa pesquisa no IFAM para entender o uso das palavras, né? Por que foi registrado o ofício das baianas de Acarajé e não a baiana, não o acarajé, né? E aí era claro isso nos inventários, né? Eles começaram primeiro pelo acarajé, e aí falaram, não, o acarajé só não dá conta desse universo cultural, né? E depois tabuleiro da baiana, e depois viram que o tabuleiro também não era exatamente o que dava conta. E aí virou o ofício das baianas de Acarajé justamente para falar do candomblé primeiro, né? O acarajé como uma comida de santo, uma comida devotada em Ançã, né? O acarajé ele nasceu no terreiro, né? Primeiro ele era uma comida de Ançã, para depois ele ser usado por essas filhas de santo para venda na rua, né? Então, né, tem todo um processo ali de ressignificação do acarajé, que o ofício das baianas. Então tem, por exemplo, a roupa, né? A roupa é uma roupa de santo, né? A bata ela é uma roupa utilizada por mães de santo, né? Pessoas já antigas de santo, né? Então tem um significado para aquela roupa, tem um significado, enfim, tem todo o universo simbólico, né? Que o ofício ele tenta dar conta disso, né? Então o ofício ele está basicamente falando da ligação do acarajé com o candomblé, principalmente, né? E justamente por ter tido também essa briga toda com os evangélicos, né? De tentarem, não sei se vocês sabem, né? Mas o acarajé, ele, em certo momento, com esse processo todo de briga religiosa, né? Dos evangélicos com o candomblé, lá em Salvador começou a ficar muito forte o acarajé de Jesus, que é um acarajé que seria desvinculado desse universo simbólico do candomblé. Então, pessoas que queriam vender o acarajé, baianas de Acarajé, que queriam vender o acarajé, mas não falando que ele é uma comida de Ançã, mas é um acarajé, digamos, que não está sacralizado, né? E aí as baianas começaram a brigar, não, o acarajé, ele é uma comida de Ançã, e elas não usavam as roupas, botavam a Bíblia para demarcar uma diferença, esse acarajé ele não é do candomblé. E aí a Associação das Baianas de Acarajé e Mingau falou, não, vocês podem ser evangélicas e vender o acarajé, mas vocês vão precisar usar as roupas, precisam obedecer todo esse ritual de venda do acarajé. Então a briga, o ofício, ele foi registrado muito por conta dessa briga religiosa, né? E querendo reafirmar que é todo um universo simbólico, né? Então, o registro ele foi pedido pela Associação das Baianas de Acarajé e Mingau, pela UFPA e pelo terreiro do Ilhéaxa Pofongá. Então ele foi um pedido já direcionado para essa questão religiosa, né? Para a valorização, né, do candomblé, enfim. E aí, né, não se sabe exatamente quais são os efeitos do registro, né, em que medida isso ajuda a elas, mas assim, quando eu ia fazer a pesquisa e perguntava, né, era engraçado que assim, essa diferença entre registro e tombamento, a maioria não pegou, é muito difícil realmente a população entender a diferença entre isso. Mas ela fala, não, que agora a baiana é tombada, a gente bota o certificado da baiana para mostrar que a gente, né, tem um valor, a gente, né, a gente não é ambulante, né, a gente está aqui na rua fazendo um trabalho que é ancestral, que é ligado a uma religiosidade. Então assim, o IFAM ter registrado também ajudou muito essa valorização delas, a conseguir os seus pontos, né, a conseguir autorização de trabalho. Então, acho que é mais essa questão do reconhecimento mesmo. Tem alguma especificidade do ofício das baianas de Acarajé no Rio de Janeiro? Então, isso foi bem interessante. Eu achei até que enriqueceu minha pesquisa nesse sentido, porque eu comecei a entender o processo migratório, né, do Nordeste, nordestinos para o Rio, né? E aí ver como é que foi esse processo histórico também das baianas, como é que elas surgiram no Rio. E aí foi muito interessante que tem uma parte assim da minha dissertação que fala um pouquinho disso, das baianas antigas, essas que vieram, as primeiras baianas. Aí
tem depoimentos, né, que falavam que tinham muitas baianas no centro da cidade, né, e todas tinham uma relação muito complexa com o candomblé, e aí hoje em dia tem menos baianas, é engraçado isso, né, que eles falavam que existiam muitas baianas, a quantidade de baianas era muito maior, né, da década de 50, 30, por aí. Então eu fui vendo um pouco dessa diferença em Salvador, por exemplo, é um outro universo, não tem essa questão da migração, né? Aqui no Rio já tem uma coisa da migração. Então eu peguei um pouco esse processo da migração, como que é essa história dessas baianas que vieram, né, da Bahia aqui para o Rio para vender acarajé aqui. Né, e como é que ficaram depois as suas descendentes que também continuaram com o ofício. Aí eu falo um pouquinho disso mais nesse sentido, né, de tentar entender essa ligação com esses dois espaços, né, a Bahia e o Rio de Janeiro, né, que teve uma diferença se eu fosse fazer a pesquisa na Bahia, né. E hoje é importante para a cidade do Rio de Janeiro, essas baianas vendendo acarajé, é algo que faz parte da cultura do Rio de Janeiro, você acha? É engraçado, assim, eu acho que... Espera um pouco, né? Ele deu uma trégua boa aí, né? Foi super amigo, né? Baixou o santo aqui. Daqui a pouco eu vou trocar a bateria, mas dá pra gente... Tá, então vamos lá, pode ir? É engraçado que eu acho que é diferente de Salvador, né? Ou na Bahia. A baiana lá, todo dia as pessoas estão comendo, é uma coisa assim, você vai ali e come um acarajézinho e pronto. No Rio, acho que é tipo um ponto de encontro. Vamos nos encontrar naquela baiana. E aí tem público que é cativo daquela baiana. E aí tem uma coisa muito tem muitos baianos que moram no Rio que vão nas baianas, né? Tem cariocas que vão. Mas assim, tem uma coisa que eu acho que é diferente da Bahia, né? Eu acho que não tem essa coisa do dia a dia, de você ir lá comer um acarajézinho rápido. É tipo, você... vou lá naquela baiana e aí tem uma rede de amigos, geralmente. Então, acho que assim, tem uma importância mais nesse sentido, assim, traz um pouco esse hábito da Bahia, né, pro Rio, pros baianos que moram aqui no Rio, né, mas acho que tem muito carioca que também incorpora isso, gosta de comer um acarajé, tem um hábito, assim, vou encontrar com os amigos ali naquela baiana, mas é bem peculiar, né, não é exatamente como acontece lá em Salvador, né, que é um outro universo. Eu acho que as baianas, elas estão representando, né, uma ancestralidade, né, que é muito importante para a história, né, do nosso país, né, dessas negras quituteiras, né, que vão para a rua com roupa de candomblé, né, e fazem, de uma certa forma, uma militância cultural, né, você colocar uma roupa de baiana e ficar, né, hoje em dia nesse mundo que a gente vive super intolerante, né, você ficar ali com uma roupa de baiana, mostrando a sua religiosidade, mostrando a sua cultura, né, eu acho que elas são uma resistência, assim, elas estão mostrando ali que elas têm uma ancestralidade, que elas têm uma história, né, que essa comida tem uma história, que os negros têm uma história. Eu acho assim, e como filhas de Ançã, né, que são guerreiras, eu acho que elas representam muito esse lado feminino guerreiro das negras, sabe? Eu tenho uma admiração muito profunda e respeito por essa forma que elas estão ali no dia a dia, numa batalha, né? Levando o tabuleiro, né? Aquela parafernália, dá um trabalho enorme fazer o acarajé, sabe? E elas estão ali batalhando por isso, né? Então, e esse reconhecimento pelo Estado, né, com o título de patrimônio cultural, ajuda elas nessa luta? Eu acho que ajuda a ter um respaldo, né? Porque eu acho que elas sofrem muito, uma coisa da intolerância, elas sofrem muito com a questão de trabalhar na rua, né? Então, assim, essa coisa do certificado, que é o certificado do IFAM, né, do registro, elas levam o registro para mostrar, olha aqui, eu não sou ambulante, eu tenho uma história, olha aqui, eu sou registrada pelo IFAM. Então, assim, eu acho que ajudou um pouco nisso, sabe? Apesar, né, de todas as problemáticas, né? Óbvio que elas não têm uma melhoria na condição de vida delas, em termos práticos, mas eu acho que em termos, assim, de conseguir espaços, né, e reconhecimentos, eu acho que o IFAM com certeza ajudou nisso, né? Eu fiz amigos queridos, né? As baianas são minhas amigas, né? Acho que assim, é uma troca tão positiva, e até hoje, né? A gente tem contato até hoje, tá o tempo inteiro tentando estar junto. Eu acho que foi muito, a pesquisa ela me trouxe assim uma afetividade muito grande, sabe? Um carinho, uma troca muito interessante. Eu acho que, eu não sei, hoje em dia eu vejo isso, assim, que
não faz muito sentido fazer uma pesquisa que não tem esse lado, sabe? Que é isso, né? Do afeto, né? De você estar, enfim, vivendo outro universo, né? Trazendo também o seu universo para essas pessoas, né? Essa troca, acho que foi realmente, para mim, foi uma mudança na minha vida mesmo. Até hoje eu fico falando das baianas e quero estar com elas, quero, enfim, tá nesse universo, assim, acho que acabou que eu não tenho muito, assim, a pesquisa, acho que muitas pessoas falam isso, né, que a pesquisa escolhe você, né, eu acho que eu fui escolhida, né, de alguma forma por esse tema, e ele fica presente, assim, você tá o tempo inteiro ali vivendo aquilo, não tem como você sair, né, acho que é uma coisa que marca muito a sua vida.